Já imaginou a pessoa ao seu lado ser capaz de destruir sua vida com um único movimento? Sem um grito, sem um alarde, ela apenas some. E com isso, toda a sua realidade desmorona. Hoje vamos mergulhar na mente de uma das personagens mais complexas e perturbadoras da literatura contemporânea. Amy Dunne, a icônica garota exemplar. Vamos analisar o que há por trás dessa mente fria e calculista que desafiou nossas percepções sobre identidade, perfeição e manipulação. Amy Dunne não era apenas uma mulher. Para o mundo, ela era um ideal de perfeição, uma personagem em um conto perfeito. Filha de escritores famosos, sua vida parecia uma história idealizada em que nada poderia dar errado. Mas quando conhecemos o outro lado dessa perfeição, vemos uma pressão esmagadora que a molda, empurrando-a para os limites da sanidade. Como alguém pode viver à sombra de um ideal que não é real? Como se libertar de uma imagem que os outros criam para você? Quando Amy desaparece, a mídia rapidamente a rotula como a vítima de um crime hediondo. No entanto, conforme a história se desenrola, a linha entre vítima e vilão começa a desaparecer. A investigação se volta para Nick Dunne, o marido. E como sempre acontece, os suspeitos tornam-se alvos de uma opinião pública voraz. Esta dinâmica nos faz refletir. Até que ponto a mídia e o público influenciam nossa visão da realidade? Como podemos confiar no que nos é apresentado como verdade? Aqui está a chave para entender a genialidade de Amy. Ela não queria ser apenas amada ou compreendida. Ela queria ser adorada e, para isso, precisava ser vista como perfeita. Ela não se importava em destruir a percepção dos outros, desde que conseguisse manipular a realidade para encaixá-la na narrativa que ela desejava. Esse desejo de controle é algo comum em muitas pessoas, mas Amy levou isso a um nível de sofisticação incomum. Ela jogou um jogo mental, não com armas físicas, mas com informações, percepções e emoções. Quando o diário de Amy é encontrado, é difícil não se deixar envolver. Ela, com maestria, cria uma narrativa que coloca Nick em uma posição impossível. Mas o mais interessante é que o diário, com suas revelações, não é apenas um objeto. Ele é uma ferramenta de controle. A maneira como ela escreve é uma manipulação calculada, como se fosse um roteiro em que os outros devem seguir os passos que ela traçou. O que esse uso de narrativas nos diz sobre como as histórias que contamos moldam nossas identidades? Até que ponto a verdade é moldada pelas narrativas que escolhemos contar? Amy não apenas se escondeu, ela se transformou em uma espectadora da tragédia que ela mesma criou. Em um motel barato, ela observa o mundo desmoronando à distância, com um sorriso maquiavélico nos lábios. Esse distanciamento de sua própria criação é o que torna Amy ainda mais perigosa. Ela não é movida pela emoção, mas pela lógica de sua própria manipulação. O que isso nos diz sobre como nos distanciamos da realidade para controlá-la? E até que ponto podemos nos alienar de nossas próprias emoções quando manipulamos as circunstâncias ao nosso favor? Por que Amy fez isso? Não foi apenas por vingança, foi por uma necessidade de controle, um desejo de ser adorada acima de tudo. O que podemos aprender sobre a natureza humana quando alguém está disposto a destruir outra pessoa para manter uma imagem de perfeição? A reflexão aqui não é sobre o que Amy fez, mas sobre como suas motivações nos fazem questionar o que faria qualquer um de nós se estivéssemos na mesma situação. O que estamos dispostos a sacrificar para manter uma imagem? O jogo de manipulação de Amy é artificial, mas fascinante. Ao criar uma narrativa tão convincente, ela coloca os outros personagens e até o público em uma posição onde a verdade se torna relativa. Isso é algo que todos fazemos em menor escala. Quando nos sentimos ameaçados, manipulamos a realidade para proteger o que mais importa, nossa percepção.
Essa percepção de controle está ligada à nossa necessidade de pertencimento, de sermos vistos de uma maneira que se alinha com nossas inseguranças e com o que o mundo espera de nós. A relação entre Nick e Amy não é apenas uma batalha de marido e esposa. É uma luta psicológica, onde os dois estão presos em um jogo de manipulação e controle, onde cada movimento é calculado. No final, não se trata de amor, mas de supervivência psicológica. O que isso nos diz sobre a natureza das relações humanas? Até que ponto as nossas próprias inseguranças e falhas podem moldar o comportamento em um relacionamento? Amy Dunn é, sem dúvida, uma das mentes mais complexas e intrigantes da literatura contemporânea. Mas o que Garota Exemplar realmente nos pergunta é algo que vai além da psicopatia de sua protagonista. A obra nos faz refletir sobre as narrativas que construímos, sobre o que fazemos para manter uma imagem e sobre o poder destrutivo que essas construções podem ter. Não apenas sobre os outros, mas sobre nós mesmos. E você? Até onde você iria para proteger sua imagem? Quantas mentiras você contaria para parecer perfeito? O que você faria para garantir que sua história seja a que você deseja contar? Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm coragem de enfrentar a complexidade da mente humana e as sombras que ela esconde. Deixe sua opinião nos comentários. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que ama um bom suspense e inscreva-se em Sombras Literárias. Na próxima história, as trevas estarão mais perto do que você imagina. Se você ficou fascinado por essa mente complexa e os mistérios de Garota Exemplar, imagina o quanto mais você pode explorar ao ler a obra completa de Gillian Flynn. Clique no link abaixo para garantir o seu exemplar e mergulhar ainda mais fundo no jogo psicológico de Amy Dunn. Prepare-se para uma leitura cheia de reviravoltas, suspense e surpresas. Não perca a chance de desvendar todos os segredos de Garota Exemplar.